Estamos de volta com mais um programa O que é o Espiritismo, sempre com a participação de Orson Carrara. Satisfação sempre renovada voltarmos aqui ao programa semanalmente para falarmos desse tema tão instigante, tão abrangente, o que é o Espiritismo. Orson, nós tivemos uma série de programas com perguntas assim bastante elementares, mais destinadas ao neófito, aquele que está começando a doutrina. Mas hoje eu gostaria que você abordasse, por gentileza, alguns princípios fundamentais da doutrina espírita que às vezes não são conhecidos nem mesmo dos estudiosos, aqueles que se dedicam ao estudo ferrenho da doutrina. De vez em quando escapa alguma coisa. Orson, eu vou relacioná-los, quero ver se você concorda, de nós desenvolvermos, pelo menos em cada programa, 2 temas desses. Será que é possível, Orson? Eu acho que é possível. Eles são abrangentes, mas é possível sim concentrar os pontos principais em um programa de 2 desses princípios. Porque são vários, mas 2 acho que dá num programa sim. Por programa, né? Orson, na sua concepção didática, quais são os princípios fundamentais que você destacaria para nós? A doutrina espírita está embasada em pilares. São verdadeiros pilares sólidos que lhe dão sustentação racional. E nós conhecemos esses princípios através da elaboração da codificação, onde Allan Kardec, baseando-se na observação dos fatos, pôde apresentar esses pilares constantes das leis divinas. Muito bem. Os princípios fundamentais do Espiritismo, aqueles que lhe dão sustentação filosófica, científica e moral, são, o primeiro deles, essencial, existência de Deus. Deus existe. Nós vamos discutir separadamente. Imortalidade da alma. A alma é imortal. Lei de causa e efeito, que nós vamos entender com grande propriedade na pluralidade das existências, ou reencarnação, que é outro princípio fundamental, onde também pode ser incluída a lei do progresso, a lei de evolução. Mas temos também a pluralidade dos mundos habitados. A Terra não é o único planeta habitado, a própria racionalidade humana indica isso. E também o embasamento total do Espiritismo no Evangelho de Jesus. E esses são os princípios fundamentais. E podem ser acrescidos outros. Poderíamos acrescentar a comunicabilidade, a sintonia psíquica, o contato com os espíritos também? Perfeitamente. Faltou citar nessa relação esse princípio fundamental que também lhe dá sustentação, para entendermos todo esse processo que estamos tratando aqui. Muito bem, Orson. Vamos então dar início ao programa de hoje com seus comentários em torno da existência de Deus. Curiosamente, Orson, Allan Kardec, quando foi tratar do assunto, ele não perguntou quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus. Por que, Orson? Deus é um princípio fundamental do Espiritismo. É a causa primeira de todas as coisas. Esta afirmação não é minha. Esta afirmação está na resposta da questão 1 do Livro dos Espíritos, que você muito propriamente citou, que não é uma pergunta que indaga quem é Deus, mas indaga que é Deus. É uma pergunta que denota uma grande inteligência, que denota uma sensibilidade do codificador, identificando que Deus não é uma personalidade, como nós estamos habituados a conhecer. Aqui temos a personalidade Orson e a personalidade Sidney. Somos indivíduos. Deus não é um indivíduo, não é uma personalidade, mas os Espíritos responderam que Deus é a inteligência suprema, quer dizer, a maior de todas as inteligências. E é causa de todas as coisas, da vida, das criaturas e das leis. Esta conotação
nos fez conhecer através da observação, do raciocínio principalmente, até porque não podemos ver Deus, mas vemos Deus nas suas obras. Nós conhecemos os atributos de Deus. Deus é único, imaterial, Deus é soberanamente justo e bom, Deus é onisciente, sabe tudo, onipresente, está presente em toda a infinidade do universo, e a palavra infinito já foge à nossa exata compreensão devido à nossa limitação, e Deus é onipotente, pode tudo, entre outros atributos que poderiam ser citados. Mas, respondendo a sua pergunta, que é Deus? Justamente porque Deus não é uma pessoa. Deus é uma inteligência criadora de tudo que existe, que igualmente nos deu a oportunidade de nos tornarmos co-criadores, através da atuação no princípio, me foge a palavra agora, no fluido cósmico universal, que, digamos, é como se fosse o hálito de Deus. Deus não tem hálito, porque não tem boca, não tem pulmão, não tem estômago, não é uma pessoa, não tem rosto, não tem olhos, não tem mãos, mas Deus é uma inteligência. Digamos que é difícil até definir Deus, e por isso que os Espíritos o definiram. A inteligência suprema, causa de todas as coisas. Foge a nossa compreensão, a exata compreensão sobre Deus. Orson, muitos autores recusam-se, conheço inclusive um deles, recusam-se a escrever, a falar, a definir. Tem um famoso aí que, durante a vida inteira, ele recusou-se a tratar do assunto. Exatamente porque ele, como ser relativo, como todos nós, achava-se sem condições para definir o absoluto. Eu também fujo um pouco desse tema, Orson, exatamente porque, saindo desse beabá que você nos passou, dos atributos, de uma tentativa de definição, a partir dali, a nossa mente já não é suficiente mais para aprofundar qualquer estudo em torno do assunto. O que você acha disso? A nossa limitação é muito grande. É muito grande. Os próprios Espíritos disseram em O Livro dos Espíritos para a gente não tentar entrar nesse labirinto que nós não compreenderíamos. Nós não temos alcance para tentar compreender Deus em sua natureza íntima, na sua imensidão, na sua grandeza, na sua sabedoria, porque escapa a nossa capacidade de compreensão. Eu cheguei a publicar um livro com o nome Deus. E neste livro nós nos utilizamos bastante das considerações filosóficas de Leon Denis, principalmente através do livro O Grande Enigma, porque ainda é um grande enigma. Nós podemos conhecer os atributos de Deus, mas não podemos vê-lo. Ele se faz presente através das suas próprias obras. Jesus, no entanto, que é o ser perfeito que nós temos referência, chegou a dizer: eu e o Pai somos um. Daí, confundi-lo com o próprio Deus. Mas Jesus não é Deus. Jesus é apenas um irmão perfeito, mais velho, amadurecido. E por causa desse amadurecimento, da perfeição ainda que relativa, compreende a vontade desse ser supremo. Certa vez, Sidney, apenas um comentário rápido antes que você faça a observação. Certa vez, na presença do grande estudioso de Kardec, Cosme Massi, eu estava presente num seminário dele, e ele se referiu a Deus como um ser. E referir-se a Deus como ser sempre me incomodou, porque a palavra ser limita muito. Ser, por mais que você tente expandir, é limitante. E eu perguntei para o Cosme, mas isso sempre incomodou, como é que eu vou me referir a Deus como um ser? Ele falou: meu caro, mas existe outra palavra? O nosso vocabulário é tão miserável que não tem outra palavra para se referir a Deus. Então nós dizemos, Deus é um ser absoluto, que é por falta de palavras até. Orson, eu me lembro de uma passagem de um personagem que estava andando por uma praia e viu uma criança tentando esgotar uma
um buraquinho em que entrava o mar. As ondas vinham e preenchiam o buraquinho com água. O menininho, com uma canequinha, tentava tirar a água dali. E o padre, esse sacerdote, disse para o menino: isso é uma tarefa impossível, menino. Você jamais vai conseguir esgotar esse buraquinho. Você lembra dessa passagem? Lembro. Quer continuar? Eu não lembro da conclusão dela, do raciocínio. Eu me lembro da É passagem, que, eu me lembro naquele do momento, a raciocínio. criança teria se transformado num ser de luz, dizendo a esse sacerdote que, da mesma forma que aquela criança jamais esgotaria aquele buraquinho com água, jamais ele conseguiria definir Deus, conseguiria raciocinar em torno de Deus, que, infelizmente, ele era ainda muito pequeno e, sendo um ser relativo, não conseguiria entender e explicar o absoluto. Exatamente. Justamente por causa da nossa relatividade e do absoluto que é Deus. Pensamos que, no momento que estamos, o raciocínio de Kardec e as posturas ou os pensamentos apresentados pela doutrina espírita conseguem nos satisfazer até o momento, especialmente pelos atributos, demonstrando isso que novos conhecimentos nos aguardam a par do nosso progresso. No momento, não queiramos definir Deus porque é impossível, dada a nossa limitação intelectual e referências, etc. Mas o fato marcante, Sidney, é que Deus é presença absoluta em favor da vida e de todos nós. Por isso, nunca devemos nos desesperar, porque existe realmente um ser absoluto que cuida de nós. Orson, nós temos só mais 2 minutos para esse tema, que eu quero entrar no outro ainda. Sim. E é impossível você até falar em Deus em apenas 14 minutos. Mas, uma certa ocasião, um orador, expressando-se, disse: Deus não é bom, Deus é justo. Você concorda com essa expressão? Sim, porque Deus é justo. Existe um sistema na lei divina de justiça. Existe um conceito pleno de justiça. Agora, eu não posso dizer completamente que Deus não é bom, porque todas as suas leis, todas as suas providências, todas as suas características denotam uma generosidade, uma bondade. Mas é uma bondade, é uma generosidade aliada à justiça, significando que não há qualquer tipo de privilégio de Deus para seus filhos. Não há qualquer tipo de preferência de Deus para qualquer de seus filhos. O que há é uma justiça. Mas há um detalhe, né, Sidney, que não pode ser esquecido nunca. Deus ama os filhos, as suas criaturas, demonstrando que ele é bom, mas age com justiça. Ele é todo bondade, soberanamente justo e bom. É justo dizer que ele não premia nem castiga? Perfeitamente. Deus não castiga. Não há castigo na lei de Deus, não há previsão de castigo. Como também não há prêmios. Tudo é consequência da nossa ação. O sofrimento, a decepção, a dor são consequências das nossas próprias atitudes, da nossa negligência, da nossa vaidade. E também a nossa felicidade, a nossa harmonia, o nosso bem-estar, igualmente é fruto do bom uso da nossa liberdade, com consciência e bondade também. Eu costumo ver em algumas obras, até algumas orações, acabei de ler uma de Richard Simonetti, em que ele diz que ele não merecia toda aquela generosidade de Deus. Você não acha um pouco distorcida essa imagem? Porque Deus vai dar alguma coisa para quem não merece? Deus entende a nossa limitação, porque foi Ele que nos criou. Tendo nos criado, Ele sabe que nós escorregaríamos. Ele sabe que nós bateríamos a cabeça. Ele sabe que nós aprenderíamos com os próprios desacertos. Mas Ele providenciou tudo para que tivéssemos harmonia e felicidade. Ele doa de si mesmo
a partir da própria vida. Se você pensar no líquido precioso que aqui está, sem o qual nós não sobrevivemos, isso já demonstra a providência de Deus para conosco. Inclusive o nosso próprio físico, o organismo, esta maquinaria biológica que nós usamos. Isso demonstra a providência de Deus para a nossa felicidade. Mas ele deixa que nós conquistemos a serenidade, que conquistemos a evolução, e aí falaremos disso em outra oportunidade da lei de evolução, através dessa caminhada longa, que ela chega a ser penosa, mas ela nos faz alcançar a felicidade. Orson, você falou em determinado momento como Jesus referia-se a Deus. Primeiro que ele desmistificou aquela história de um Deus vingativo, de um Deus que se ofendia, que precisaria ser cultuado com sacrifícios, e inaugurou uma nova terminologia, dizendo que ele era o Pai, referindo-se a ele como uma criatura amorosa que ama seus filhos. Mas essa expressão a que você se referiu, ela deu margem ao surgimento, inclusive, da Santíssima Trindade. Isso. Você pode falar só um pouquinho sobre essa imagem de irmãos de outras crenças que às vezes causa um pouco de confusão para os espíritas? Pois é, existe realmente uma confusão nessa questão. Jesus chegou a afirmar: eu e o Pai somos um. Isso gerou a interpretação equivocada de que Jesus seria Deus, que Deus teria vindo à Terra e teria, como se diz na linguagem popular das crenças, para salvar o mundo. Na verdade, Jesus é apenas um irmão mais velho, foi criado antes. E por ter sido criado antes, quando nós começamos a nossa evolução, ele já era o Cristo. Ele já era esse espírito supremo, esse espírito elevado, superior, perfeito, ainda que relativo, porque ninguém alcança Deus. Mas a sua afirmação gerou confusão. Eu e o Pai somos um. Esta afirmação, eu e o Pai somos um, que gerou aí a ideia da Santíssima Trindade, ela deve ser interpretada, deve ser entendida além das aparências. Eu e o Pai somos um significa a identificação dos propósitos. Porque o próprio Cristo também o disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quer dizer, ele foi um mensageiro das leis divinas, foi o porta-voz da divindade, tendo sido chamado o médium de Deus, e ele que está plenamente identificado com a vontade suprema do Criador. E estando plenamente identificado com a vontade suprema do Criador, executa essa vontade de bondade, de amor, em favor das criaturas. Mas gerou esta confusão da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, é o Criador. O Filho é Jesus, representando todos os filhos, naturalmente. Ele que, estando num estado de perfeição, comanda e dirige os irmãos menores. Mas todos nós somos Cristos em potenciais. Tanto é que ele não é o único filho nesta condição. Existem outros Cristos, outros espíritos superiores, outros espíritos perfeitos, inclusive mais velhos do que ele, que foram criados antes dele. Nós fomos criados depois. Estamos na trajetória ainda. E o Espírito Santo, no entender das outras religiões, é esta pleiade de espíritos que trabalham no bem em nome do Cristo. Para nós, os espíritas, fica mais fácil entender que se trata dos benfeitores espirituais que trabalham em favor da humanidade. A confusão existe, é uma questão de palavras, é uma questão de interpretação, mas no fundo, na essência, mostra esta escala do Criador e as criaturas. Algumas em estado de perfeição, ainda que relativa, e outras ainda não em estado de perfeição, mas trabalhando em favor dos que estão em estágio de aprendizado ainda. Orson, ainda ficando um pouquinho com o tema Deus, mas já passando para a questão da imortalidade da alma, por que essa trabalheira toda? Por que Deus criou os espíritos? Esta é uma ótima pergunta, né, Sidney? Até porque muita gente amplia a indagação
perguntando se Deus não poderia ter criado tudo perfeito já. Tudo Mas arrumado Deus, já, né? tudo arrumadinho, tudo pronto, né? Não precisaria sofrer, não precisaria passar esses perrengues todos que a gente passa. Mas como é que nós vamos questionar a sabedoria absoluta? Na decisão de suas leis, porque Deus criou as leis. Nós entramos num outro dilema, né, Sidney? Porque Deus é eterno, eu não citei isso nos atributos, mas Deus é eterno, é outro atributo. Ser eterno significa que sempre existiu. Imagine a confusão que isso dá na nossa cabeça. Como é que pode um ser sempre ter existido? Todavia, não é difícil entender isso, basta a gente raciocinar de que, se ele tivesse sido criado, ele não seria Deus. Ele teria sido criado por outro. Se ele teria sido criado por outro, não é Deus. Se ele tivesse surgido do nada, como é que vai surgir do nada? O nada não existe. Aqui no ambiente que estamos, por exemplo, nós não estamos vendo, mas existem ao nosso lado bactérias, micróbios invisíveis, vírus invisíveis, ondas de rádio, de celular, de TV aberta e fechado, rádio AM, FM, ondas de celulares, e nós não vemos. No entanto, estão à nossa volta. Então, o nada não existe. Como é que pode surgir alguma coisa do nada? Como é que pode alguma coisa surgir e formar essa grandeza do universo, desta perfeição que nos cerca? Então, Deus sempre existiu. E nas suas leis, determinou da sua sabedoria e vontade que nós deveríamos construir a nossa própria evolução. Nós deveríamos galgar os degraus do amadurecimento, os degraus do aprendizado para alcançar a perfeição que nos aguarda. E isso se traduz nessa luta contínua, penosa, difícil, que tem uma finalidade. Vai nos amadurecer para merecermos o estágio de felicidade completa. Porque se tivesse criado tudo perfeito, nós não teríamos o mérito deste alcance. E nem teríamos dimensão do que seria essa conquista. Então, conforme vamos evoluindo, vamos compreendendo isso com mais exatidão. Na verdade, esses perrengues, esses sofrimentos, as adversidades, na verdade, são verdadeiros cursos de aprendizado para esse amadurecimento. São temas delicados e fogem à nossa razão. Aí você pensa que nós somos imortais, não eternos, mas imortais. Isso. Mas estamos caminhando para a evolução. E aí vem outra questão, né? A questão do infinito, que não entra na nossa cabeça também. E o que vai acontecer depois que chegarmos à perfeição? Como será o dia seguinte? Então, são perguntas de seres relativos querendo sondar o absolutismo de Deus. Fica complicado, não fica, Orson? Porque nós queremos fechar a questão. Esse é o grande problema nosso. Os temas que estão à nossa volta, nós queremos fechar a questão. Mas nós não temos conhecimento integral. Nem de nós mesmos nós temos. Nós queremos solucionar os enigmas, queremos entender completamente os processos, mas isso não é possível, porque somos seres ainda muito limitados, carentes de enxergar além das aparências. Nós estamos nos vendo aqui nas aparências materiais, fisicamente, nas circunstâncias, nas ocorrências diárias, mas a dimensão que está além das aparências é muito mais ampla do que a gente imagina. Existe muito mais além do nosso olhar e muito mais além da limitação desse pobre planeta ainda tão limitado, tão cheio de problemas, tão cheio de desafios. Orson, porque o homem, embora intuitivamente saiba que exista Deus e que ele não morre depois da morte, ele faz abstração a essa realidade, achando que vai viver para sempre aqui na Terra? Isso se deve a um equívoco de interpretação e também a um apego, porque, na verdade, Sidney, a gente se apega à vida material, né? Os prazeres humanos e o próprio apego até à família, ao corpo, à vida que temos, faz com que a gente proceda como se aqui fosse ficar para sempre. Todavia, a estada na Terra é uma breve passagem, mas isso se deve ao apego à vida material. Todavia, numa linguagem figurativa,
comparativa. Quando Deus criou os filhos, eu vou usar uma linguagem absolutamente comparativa aqui. Ele imprimiu dentro de cada um de nós essa noção de imortalidade, de que somos criaturas imortais, que viveremos para sempre. Imprimiu dentro de nós as suas leis, que vamos compreendendo gradativamente, é um processo gradativo. Então, a esses que você se referiu, por exemplo, que ainda guardam esta ilusão de que permanecerão aqui para sempre e que afirmam que a vida termina no túmulo, que Deus não existe, isso, na verdade, é uma fuga da realidade, porque realmente, se nós pararmos para raciocinar, veremos a lógica da vida. Eu tenho amigos materialistas que se declaram ateus, se declaram mesmo, não acredito, isso é bobagem, isso aí é bobagem da cabeça, é invenção. Mas é uma questão de tempo, porque o amadurecimento trará a cada um a própria experiência de constatar esta realidade. Isso vai chegar para todos. Para encerrar o programa de hoje, Orson, é por isso que aquele que acredita em Deus, acredita na vida além da morte, e particularmente o espírita, que tem provas cabais disso, encara a morte apenas como uma mudança de residência? Sim, é em função desse raciocínio. Se a gente parar para pensar e refletir, dedicar alguns instantes por dia e constatar a regularidade da própria vida, a própria lógica, o próprio bom senso vai indicar que a vida não se resume a essas décadas que vivemos num corpo físico frágil e limitado. O raciocínio trará essa compreensão do que você está dizendo aí. Muito bem, Orson. Estamos chegando ao final do programa de hoje. O tema realmente comportaria assim muito mais tempo, um estudo muito mais profundo, mas o objetivo do programa é exatamente esse, a de trazer assim subsídios, princípios elementares para fazer com que as pessoas se interessem e estudem a doutrina espírita. Muito obrigado pela sua presença, Orson. Eu que agradeço. Nós não conseguimos fazer 2 princípios. Vamos continuar na próxima semana, porque o tema realmente é muito abrangente. Falamos um pouquinho da imortalidade da alma, né? Mas a gente começará o próximo programa por esse tema. Muito obrigado, Orson. Nós vamos tentar falar na próxima semana sobre imortalidade da alma e começar a entrar um pouquinho na lei de causa e efeito. Muito obrigado, Orson. Tenha um bom dia. Na próxima semana estaremos de volta.